Neste período de férias, de descanso e diversão, não podemos descuidar da leitura. Podemos sim nos divertir, mas crescer também intelectualmente. Para isso, eu escolhi 3 obras literárias, 3 livros que eu considero interessantíssimos e com perspectivas diferentes para propor para as férias, indicá-los para as férias. O primeiro, Poliana. Poliana é um clássico. Poliana trabalha com perspectiva de vida, como se portar diante das dificuldades, né? O conhecido jogo do contente que é instituído por Poliana. E ela acaba modificando, mudando a realidade de algumas pessoas com quem ela desenvolve uma amizade, uma comunicação, pela postura que ela assume diante dos problemas da vida. A vida não foi tão fácil para Poliana, mas ela acaba dando uma lição realmente para todos em volta dela. Então, eu aconselho como uma leitura maravilhosa, não só para crianças, para um público juvenil, mas também para adultos. Porque, sem dúvida, ao terminar de ler Poliana, você vai ter outra perspectiva de vida. Segunda proposta literária, sugiro A Ilha do Tesouro. A Ilha do Tesouro é um clássico. Muitas edições já foram feitas da Ilha do Tesouro, já caiu em concurso, né? Eu tenho uma prova do Colégio Militar que abordou-se na prova mais de 17 questões exatas baseadas no livro A Ilha do Tesouro. Claro que a prova apresentava trechos do livro, mas seria bem mais interessante que o aluno já tivesse leitura do livro, especialmente por este ser um clássico, né? É um livro de aventura, é um livro que ele é bastante dinâmico, não é? Também trata muito das relações pessoais, da questão de como se colocar na sociedade. O protagonista, né, é um jovem que tem que enfrentar uma adversidade na vida e ele acaba crescendo também como pessoa para poder se safar da situação problemática na qual ele acaba se envolvendo. Não só ele, como também a sua mãe. E transmite um ensinamento muito bom para os leitores. Não é por acaso que este livro é um clássico, porque o final dele é um reflexo realmente de atitudes, de posturas, de decisões. Então, aconselho como uma leitura instrutiva, edificante para as férias. O terceiro livro, uma obra realmente maravilhosa, é o Diário de Anne Frank. O Diário de Anne Frank, ele não só mostra a perspectiva de uma jovem diante do cenário de guerra, mas ele também é um livro que trabalha as questões históricas, não é? Porque fala da época de guerra, as questões sociais, de como aquela menina, embora tão jovem, se posicionou diante de um conflito daquele tamanho, né? De uma tragédia daquele porte, como ela enfrentou aquela situação, quando decidiu relatar todos as dificuldades as quais passava diante de um cenário de guerra. Então é interessante para que os alunos, de modo geral, não só as crianças, o público juvenil, mas também os adultos, possam conhecer da história através desse livro maravilhoso que é o Diário de Anne Frank. Não vou entrar em detalhes porque é interessante que cada um crie realmente sua perspectiva de leitura, cada um imagine sua personagem, que possa criar suas próprias visualizações da história. Mas com essas indicações de leitura, eu gostaria também de citar uma frase interessantíssima de Carlos Drummond de Andrade e outra do padre Antônio Vieira em relação à importância da leitura. Carlos Drummond de Andrade, ele disse: a leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas, por incrível que pareça, a quase totalidade não sente esta sede. Então aí fica uma frase para que nós possamos meditar, não é? Então, se é uma fonte inesgotável de prazer, por que alguns, e ele fala a quase totalidade,
não sente esta sede? Será que não foi estimulado? Será que não foi realmente ofertado? A pessoa não sentiu ainda o gosto da leitura? Se ela não sentiu o gosto da leitura e o que a leitura traz para cada um, então, claro que ela não vai sentir essa necessidade de consumir a leitura, mas eu aconselho, né, que pense, que reflita sobre esta frase de Carlos Drummond de Andrade e que todos venham a sentir esta fonte inesgotável de prazer, que possa se saciar com a leitura. O segundo ensinamento é do padre Antônio Vieira, não é? O padre, um grande escritor, se destacou no barroco português e brasileiro, conhecido por seus sermões durante esta época do barroco. Ele disse assim: o livro é um mundo que fala, é um mudo que fala, um surdo que responde, um cego que guia, um morto que vive, falando exatamente da perspectiva da imensidão de oportunidades, desse leque de oportunidades que se abre para os leitores, para as pessoas que estão dispostas a ter realmente sua vida modificada, ampliada, enriquecida pela leitura. Então, espero que todos aproveitem, que escolham um desses livros para a leitura, que possam tirar suas próprias conjecturas e, em breve, darei mais algumas indicações que espero que se tornem úteis e que possam estimulá-los à leitura. Um abraço.